Meus irmãos e irmãs, Deus Espírito Santo, mesmo Deus que nos colocou no seu reino através do batismo, mesmo Deus que ensina as nossas crianças através de nós, pais, familiares, através da escola bíblica, que esse mesmo Deus nos abençoe quando queremos meditar na sua palavra, especialmente no Evangelho que nós ouvimos hoje. Nós ouvimos nesse capítulo 9 de João a história, o relato de um cego de nascença curado por Jesus. E há muitas coisas interessantes nesse texto. Uma delas é que nesse texto todo, o capítulo inteiro é sobre esse relato. No capítulo inteiro existem lá 16 perguntas diferentes, feitas por vários participantes deste relato. E a única pergunta que Jesus faz está lá no versículo 35, quando ele pergunta o cego já curado: você crê no Filho do Homem? Em outras palavras, o que Jesus está perguntando? Está perguntando àquele homem que tinha sido curado se ele cria no Messias, ou seja, o Salvador prometido por Deus no Antigo Testamento para o seu povo e para todas as pessoas do mundo. E essa pergunta é a pergunta mais importante deste capítulo, meus irmãos. Nós podemos até dizer assim, é a pergunta mais importante de toda a Bíblia. Lembramos que João escreveu isso aqui lá próximo do ano 90, provavelmente já tinha bastante idade, né? Praticamente quase 60 anos depois da morte de Jesus. E essa pergunta foi dirigida para quem? Os leitores do Evangelho, as pessoas daquela época. Mas, consequentemente, é uma pergunta feita para os leitores de João de todos os séculos, também do século 21. Então, essa pergunta que Jesus faz lá no Evangelho de João é dirigida também a você e a mim. Você crê no Filho do Homem? A gente vê nesse capítulo assim muitos argumentos a favor de crer em Jesus e argumentos contra. Os fariseus, por exemplo, o grupo religioso daquela época, eles ficaram cegos a todas as evidências que mostravam que Jesus era o Messias. E eles decidiram contra Jesus. Consideraram Jesus, inclusive, culpado e merecedor de morte. A cruz ali nos lembra como foi a sentença de Jesus. O cego, depois de ser curado, na sua cegueira física e também na cegueira espiritual, também chega a uma conclusão, vamos dizer assim, uma decisão, diante da pergunta de Jesus. Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? E ele diz: eu creio, Senhor. E não fica só da boca para fora. Ali mesmo, diante de muitas pessoas, ele se ajoelha e adora Jesus, mesmo sendo por isso excomungado da igreja da época, ou seja, da sinagoga, e correndo o risco de ser morto por dizer: eu creio, Senhor, eu creio em Ti. E agora a pergunta é para você, para mim: qual é a sua resposta diante da pergunta de Jesus? Você crê no Filho do Homem? Para nós entendermos, ou podemos responder melhor essa pergunta, a gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu nesse relato aí de João 9. É interessante, a primeira coisa que chamou a atenção: este cego, nos 4 evangelhos, é a única pessoa que Jesus curou que tinha uma doença de nascença. Em um outro lugar fala que as pessoas tinham aquela doença desde nascer. E ele é chamado apenas de um homem cego. Não é dito o nome dele. Tem um outro cego que foi curado, chamado Bartimeu. Esse aqui não é dado o nome.
E aí, meus irmãos, no sentido assim, simbólico, o nome do cego pode ser o seu ou o meu. Porque todos nós somos de nascença cegos espiritualmente. Nós nascemos sem fé, sem conhecer o Deus verdadeiro. Como diz o apóstolo Paulo na epístola, que a gente ouviu hoje. No passado vocês eram trevas, diz Paulo. Quer dizer, a Bíblia é muito categórica nisso. Nós não nascemos neutros, né? Nem ruins nem bons. A Bíblia diz que vocês já nasceram trevas, vocês já nasceram inimigos de Deus. Então, como aquele homem, nós somos cegos diante de Deus desde o nosso nascimento. E veja, o cego não buscou Jesus. Jesus o viu, Jesus foi ao seu encontro, e assim é com a gente. Ninguém chega a Jesus sozinho, pelas suas próprias forças. É Ele sempre que busca a gente no seu evangelho. E aí você já começa a perceber por que existe a igreja. A igreja não é uma instituição, a igreja somos nós. Como é que o evangelho chega para os seus filhos? Através de vocês. Como é que o evangelho chega a outros cegos espirituais? Através de nós. E aí o Lutero, na explicação do terceiro artigo do credo, né, que a gente acabou de ver o credo, quando fala creio, né, na Santa Igreja Cristã e tal, olha como é que o Lutero explica. Eu creio que por minha própria razão ou força eu não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou para o Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e conservou na verdadeira fé. E assim também chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo conserva a única e verdadeira fé. Então, o que o Lutero está dizendo? Ninguém chega a Jesus sozinho. O Evangelho, né, tem que fazer isso. O Espírito Santo age no Evangelho. E aí, mais uma coisa ele diz. Para ser conservado nessa fé em Jesus, eu tenho que continuar sendo evangelizado. Ou seja, o Espírito Santo tem que continuar agindo em mim. Sozinho também a gente não consegue ficar na fé. É sempre uma obra de Deus em nós. Veja uma outra coisa interessante. Na época de Jesus, como hoje ainda, havia muitas superstições, crendices. E uma das crendices era que se uma pessoa nascia já com uma doença, né, ou discapacidade, cego, surdo, qualquer coisa, a crença era, ou os pais dessa criança fizeram algo muito errado, e Deus está castigando o filho por isso, ou a própria criança no ventre ainda fez alguma coisa errada. É o que acreditava. Parece meio assustador, né? Tem gente que até hoje pensa isso. Eles achavam que essa cegueira era um castigo de Deus, mas olha a resposta de Jesus. Foi bem surpreendente. Ele diz assim: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. O nosso velho eu pecador também, talvez mais vezes ou menos vezes na vida de cada um, também faz a gente perguntar assim: isso que eu estou sofrendo, será que é castigo de Deus? Será que Deus está derramando sobre mim a sua ira por uma coisa que eu fiz de errado? Ou quem sabe meus pais fizeram de errado? Talvez você já pensou nisso, né? É uma frase bem popular, né? Será que eu joguei pedra na cruz e agora Deus está me castigando? Jesus disse: isso é falso. E além de mostrar que isso é falso, ele diz assim, ele está mostrando para nós o seguinte: a vida de cada pessoa, de cada cristão, tem um propósito, mesmo nas aflições, como no caso desse cego. Muitos de nós aqui, né, usam óculos. Eu comecei a usar com 14 anos. Se eu tirar aqui, eu vejo só vultos, né?
mas aí te enxerga. Já pensaram que é você nascer já sem ver nada? Né? Você não tem ideia como é que é o rosto da sua mãe, do seu pai. Você não poder ver o que você está comendo, enfim. Assim nasceu esse homem. E Jesus disse, ele nasceu assim para que Deus manifeste seu propósito na vida dele. Né? Então, como no caso desse cego, ou daquela mulher samaritana, né, quem teve no culto semana passada ouviu Jesus se revelando para aquela mulher que era considerada adulta, pecadora, na vida dela também tinha um propósito. Qual era? Ela conheceu o Messias e saiu contando para todo mundo. Eu conheci o Salvador. Jesus, em vez de dizer simplesmente para aquele cego assim, abra os olhos, você está curado. Ele fez isso outras vezes, né? Ele curou a pessoa ali na hora. Mas aqui não, o que ele fez? Coisa parece meio nojenta, né? Ele cuspiu no chão, fez lama, com a sua saliva e pó, passou nos olhos, né, daquele cego, falou, vai lá se lavar lá no tanque de Siloé. Aqui tem umas curiosidades. Jesus estava quebrando alguns preconceitos, porque os religiosos da época diziam que fazer saliva era coisa do diabo. Né? Jesus meio que ser irônico, não, eu não sou o diabo, eu vou curar ele com isso aqui. Mas por que Jesus não curou na hora? Ele falou, vai lá para o tanque de Siloé. Jesus não fazia nada sem propósito. Siloé quer dizer enviado. Então, Jesus estava mostrando, você tem que ir para o cara que foi enviado. Eu sou enviado. Né? E aí o cego foi lá, se lavou e voltou lá daquela água vendo. Né? Então Jesus fez isso para enfatizar, meus irmãos, que para nós sairmos das trevas do pecado, para a luz da salvação, precisamos ser lavados na água do enviado. Não é em alguma piscina, um poço, um tanque de água especial. Ou como alguns acham que lá no Rio Jordão, em Israel, tomar banho lá. Não. As águas do enviado, ali ó, batismo. Nós temos que ser lavados nas águas do batismo, como explicou lá para Nicodemos, lá em João 3, né? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós temos que ser lavados naquele que se chama Siloé, o enviado do Pai, para ser a luz do mundo. A luz que ilumina a nossa vida, a luz que tira de nós as trevas e tira a gente das trevas, que nos dá perdão, vida e salvação eterna. Muito bem, interessante, o homem foi curado, mas ele não encontrou logo com Jesus. Ele foi interrogado pelos líderes religiosos, os fariseus, né? E ele explicou como é que ele tinha sido curado. Alguns duvidaram dele, começaram a discutir entre si, porque uns diziam assim, não, peraí, o cara fez isso no sábado é proibido trabalhar. Para eles fazer saliva ali já era trabalhar. Não tem gente até hoje que acha que é proibido, né? Então, ele não é de Deus, porque ele profanou o sábado. Ele é um pecador. Aí outros diziam, não, mas se ele é pecador, como é que ele conseguiu curar o cara? Como é que um pecador pode fazer uma coisa dessa? Ele não pode ser pecador, né? De qualquer maneira, apesar do testemunho convicto daquele ex-cego, de outras pessoas que eles perguntaram, se esse cara era cego mesmo? Sim, a gente conhece desde criança, ele era cego. Apesar disso, meus irmãos, eles não creram no milagre, não creram no que fez o milagre. Pelo contrário, eles acabaram expulsando aquele ex-cego lá na sua sinagoga. Parênteses, né? Até hoje, tem pessoas que veem o milagre que Deus faz no batismo, na Santa Ceia, e não creem. E aí nós vemos, na parte que nós não lemos hoje, nos versículos 18 a 23, que os pais do cego também foram interrogados. Mas olha só, quando perguntaram, escuta, ele era filho de vocês mesmo? Ele era cego? Eles tiraram o corpo fora.
Eles não responderam diretamente, porque também estavam com medo de ser expulsos da sinagoga. Eles falaram assim: olha, ele já é maior de idade, perguntem para ele que responde. Né? Quer dizer, os próprios pais não deram apoio para o seu filho. Né? E aí, Jesus sabia de tudo isso, e aí ele foi de novo ao encontro do ex-cego. Ele foi ao encontro daquela pessoa, e da mesma forma que ele fez com a mulher samaritana, lá em João 4, ele se revelou para aquele ex-cego como seu salvador. Quando ele perguntou: mas quem que é esse filho do homem, porque eu creia nele? Jesus disse: você já tem visto, é aquele que está falando com você, sou eu. E assim, meus irmãos, se você já por acaso se sentiu rejeitado por ser cristão, por crer em Jesus verdadeiramente, por vir à igreja, por dar testemunho da sua fé, se você já sofreu rejeição, abandono por causa do nome do Senhor, você entra no grupo desse ex-cego. De todas as pessoas que já foram perseguidas ou rejeitadas por Jesus, e para essas pessoas se cumpre o que diz lá no Salmo 27: se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. E isso existe, meus irmãos. Existem cristãos que são rejeitados pelo pai, pela mãe, pela própria família, porque creem em Jesus. Eu lembro sempre, quando eu fui ser pastor na Argentina, a primeira vez que eu fui trabalhar lá, a gente nos acompanhou para ir para a Argentina. Um rapaz que estava no Brasil e foi com a gente para lá. E aí ele falou assim: olha, pastor, meus pais entraram em uma seita e eles não querem nem conversar mais comigo porque eu sou cristão luterano. Imagina isso, né? Seu pai e tua mãe não querendo falar com você porque você é cristão. Então, depois de a gente entender tudo o que aconteceu, a gente volta uma pergunta: você crê no Filho do Homem? Todos nós podemos, junto com aquele ex-cego, confessar, né? Eu sou aquele cego. Eu sou aquele que nasceu sem fé, sem a luz de Deus na minha vida. Eu sou aquele que foi curado da minha incredulidade, perdoado do meu pecado por Jesus. Aquele que lavou os meus olhos da fé com as águas do batismo. Aquele que me deu a luz e me purificou completamente com o seu sangue derramado na cruz. Como aquele homem, meus irmãos, nós somos pessoas novas, mudadas não pela nossa força de vontade ou coisas humanas, mudadas pelo Espírito do Deus vivo. Cristo vive em nós agora. E ao contrário daqueles fariseus orgulhosos, né? O evangelista nos convida, meus irmãos, eu e vocês, não apenas a confessar que Jesus é o Messias, que Ele é o Eu Sou, Deus do Antigo Testamento. Ele nos convida também a confessar quem nós somos: pecadores, que precisam sempre de novo da misericórdia, da graça, do amor de Deus, que é dado em nós, no Filho do Homem, em Jesus Cristo. Somos pessoas novas, mas ainda somos pecadores. Por isso, lembra que eu falei no começo do culto? Deus convida a gente a todos os dias usar o poder do batismo que nós recebemos para dizer: Senhor, hoje eu pequei de novo. Estou triste por isso. Perdoe-me mais uma vez. Não me deixe entrar como um cego que não conhece a luz. Você crê no Filho do Homem? Quando a gente responde essa pergunta junto com aquele ex-cego, eu creio, Senhor, nós somos movidos a fazer a mesma coisa que ele fez, diante de todo mundo: confessar e dar testemunho do que Jesus fez na nossa vida, sem complicação, com simplicidade, com coragem. Mesmo que os nossos amigos, familiares, as pessoas também das redes sociais
sociais possam zombar de nós, desprezar, até nos abandonar. Nós vamos confessar. Então, eu acredito que vocês que estão aqui, vocês creem no Filho do Homem. Então, se vocês creem no Filho do Homem, façam o seguinte: confessem a todos, sem medo, que Jesus é a luz do mundo, a única luz que salva, que levou você das trevas, do pecado, da condenação eterna, para a maravilhosa luz da salvação de Deus. Você crê no Filho do Homem? Então, dê testemunho com palavras e ações. Use livretos, tem um monte aí, está ali para você levar e dar de presente. Usem Bíblias. Vocês podem comprar Bíblias baratinhas para dar de presente. Deem testemunho no dia a dia, deem testemunho nas redes sociais. Adorem a Jesus, não só aqui na igreja, não só com palavras. Adorem a Jesus com toda a sua vida, com todos os seus dons, com todos os recursos que Deus coloca nas suas mãos aqui neste mundo. Você crê no Filho do Homem? Então, como diz Paulo na epístola de hoje, viva agora como filho da luz. Busque descobrir e praticar o que é agradável a Deus. Como é que você descobre isso? Não é em livros de autoajuda, coisas que tem por aí. Você descobre isso aqui, ó. Leia a palavra na sua casa. Participe dos estudos bíblicos que a igreja oferece online, nos grupos, aqui na igreja. Esteja sempre aqui na vida da igreja, na casa de Deus. E aí você vai descobrir qual é a boa vontade de Deus e como viver na sua luz durante a semana, durante todos os dias. Meus irmãos, eu disse que essa é a pergunta mais importante desse capítulo da vida, da Bíblia toda e da nossa vida. Por isso, é a principal pergunta que a gente tem que levar as pessoas a responder. Porque tem muita gente, segundo as estatísticas, mais de 5 bilhões no mundo, que ainda são cegos espirituais. Então, buscando sozinhos achar o caminho, nunca vão chegar ao Deus verdadeiro. Porque, como a Bíblia diz, Deus tem que nos iluminar com o Evangelho. Então, vocês, nós somos quem vai levar para essas pessoas a luz do mundo, Jesus Cristo, Filho do Homem, como Salvador. Começando aonde? Não precisa ir lá para a China, para a África. Começa na sua casa. Traga os seus filhos à igreja. Convide o seu cônjuge que não é cristão para conhecer a palavra de Deus. Fale com os seus vizinhos. Enfim, onde Deus colocar você, ali você é o mensageiro que vai perguntar: escuta, você crê no Filho do Homem? A pessoa vai dizer: o que é isso que eu creio? E aí você vai dar o seu testemunho. Meus irmãos, Deus nos ajude a levar a luz do mundo, Jesus, o Filho do Homem, o Salvador, a mundo cego.